Amém, irmãos? Os que forem entrando aí me avisam se o som tá funcionando, né? Que agora há pouco eu entrei e o som não tava dando certo. Agora tá funcionando, né, o som? Pronto, show de bola. Bem, agora sim, a paz do Senhor, irmãos, né? É uma honra novamente estar aqui trazendo a palavra, né? Agradecer pela oportunidade mais uma vez. E vamos começar, né? Fazendo uma oração para iniciarmos esse período de devocional, né? Amém, irmãos? Então vamos lá. Baixe seu semblante, feche os olhos, né? E vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de estarmos compartilhando da Tua palavra, Deus. De estarmos, mesmo à distância, declarando a unidade do corpo de Cristo aqui na terra, Pai. Manifestando a unidade do corpo de Cristo aqui na terra, Pai. Eu peço, Senhor, que essa palavra que será dita hoje, que será trazida por mim, não seja uma palavra que saiu do meu coração, que saiu da minha boca, mas sim uma palavra do seu coração, que foi colocada nesse humilde vaso que sou eu, Pai. Então é isso que eu te peço, desde já te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pronto. Então, começar aqui de novo. Já estava aí com acho que uns 5 minutos de pregação. Aí o Marcos falou. O Marcos tinha comentado aqui no chat, né, que estava sem som, aí eu não estava vendo, aí o Luciano veio aqui me avisar, né? Então, irmãos, eu queria começar pedindo que vocês abrissem em Marcos capítulo 2. Marcos 2, né, Marcos capítulo 2, versículo 16. Amém? Marcos 2,16. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos? Essa palavra, né, ela fala que Jesus ele veio para os doentes, né? Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Nós sabemos que todos nós somos pecadores, né? Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Logo, Cristo, né, Jesus veio para todos nós. Sabendo disso, né, sabendo que todos nós erramos, todos nós somos pecadores, sabendo que Cristo, que foi um ser humano perfeito aqui nessa terra, ele é capaz de perdoar todos os nossos pecados, né? Sabendo de tudo isso, deveria ser um pouco mais fácil, né? Para não dizer muito mais fácil, para nós perdoarmos os nossos irmãos. Amém? Porque se Deus, que é perfeito, nos perdoou, quem somos nós, né? Meros pecadores, para não liberar o perdão na vida dos nossos irmãos. Afinal, Cristo ele resumiu aqueles 10 mandamentos em somente 2, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo, né? Ao próximo como a mim mesmo. Amém? E é para a gente refletir, né? Porque, como eu disse, se Cristo, que era perfeito, nos perdoou, quem somos nós? E aqueles 10 mandamentos que haviam, né? Tinham vários que tinham lá não roubar, não mentir, né? Não levantar falso testemunho, vários desses mandamentos que foram resumidos, né? A maioria nesse aqui, que é amar o próximo como a mim mesmo, né? Eu acho que a gente deveria refletir se quando nós não perdoamos os nossos irmãos, né? Quando nós não liberamos perdão sobre nossos irmãos, se nós estamos obedecendo esse mandamento.
né? Gostaria também que vocês abrissem, irmãos, em Lucas 7, Lucas capítulo 7. Lucas 7, a partir do versículo 36. Lucas 7, 36. Pronto. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora, né? E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo ele com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e enxugou com cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os seus pecados te são perdoados. Amém? O perdão ele deve andar lado a lado com o amor. Amém? Por isso que os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o perdão deve andar lado a lado com o amor que temos para o nosso próximo, porque a quem muito é perdoado, muito ama. E quem muito ama, muito perdoa. Nessa passagem, a gente pode dizer que Simão se achava sem pecados, né? E, portanto, no direito de julgar aquela mulher como pecadora, né? Acho que aqui no versículo... Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, versículo 39. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então esse Simão aqui, a gente já começa vendo que ele era fariseu, né? Fariseu era aqueles estudantes da lei, né? Que tinham essa fama de se acharem perfeitos, né? De se acharem sem pecados. Quando eles oravam para se mostrar e tal, e toda essa história, né? Então, quando ele diz, se fosse profeta, bem saberia que essa mulher que está tocando ele é uma pecadora. Então, vamos analisar. Ele convidou Jesus, né, para comer na casa dele. Então, ele achava, não, eu sou sem pecado. Tipo assim, né? Ele poderia estar ali com Jesus, porque na mente dele ele era sem pecado. Mas a mulher, por ser uma pecadora, não poderia tocar em Jesus, né? Então ele começou por aí a julgar se Jesus era profeta ou não, né? Então ele se achava melhor do que... Ele se achava sem pecados, e por isso que ele se achava no direito de julgar aquela mulher como pecadora. Jesus, porém, mesmo sendo realmente uma pessoa sem pecado, né? Diferente de Simão, que com certeza pecava, ele não julgou, né? Ele fez o quê? A perdoou. Ele demonstrou o amor. Jesus é quem poderia julgar aquela mulher. Afinal, Jesus não tinha pecado. Mas não, Jesus foi e a perdoou. Amém? Então, como ele disse, né? A quem muito é perdoado, muito ama. Como Jesus disse: desde que eu entrei em sua casa, você não me
ungiu com óleo, você não me deu um ósculo. Mas essa aqui, desde que entrou, não para de lavar meus pés com os cabelos, não para de ungí-los com unguento, né? Então, a quem muito é perdoado, muito ama. Amém? Então, gostaria que vocês abrissem Mateus 6. Mateus 6, a partir do versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então a gente pensa às vezes, né? Não vou perdoar não, né? Essa pessoa me fez um mal tão grande, não vou perdoar não. A gente faz isso como se a gente pensasse que quando a gente deixa de perdoar alguém, é só aquela pessoa que está perdendo, né? Tipo, não, tá perdendo. Fez o errado comigo, eu não vou perdoar não, ela que se vira. Tipo assim, né? Só que à medida que nós perdoamos, também é a medida que nós somos perdoados. Então, quando nós não perdoamos ao nosso próximo, não é só essa pessoa que está perdendo. Quem perde mais somos nós, né? Porque nós sabemos que Deus nos perdoa de nossos pecados. Mas como Ele nos ensinou lá na oração do Pai Nosso, esse perdão ele é um reflexo da nossa capacidade de perdoar o nosso próximo. Amém? Lá em Mateus 18. Sim, continuando. Esse aqui foi uma anotação que eu coloquei aqui. Então, o nosso perdão baseia-se, o perdão que nós recebemos baseia-se na nossa capacidade de perdoar o nosso próximo. Amém? Então, eu fiz uma anotação aqui, Mateus 18, versículo 23. Mateus 18, versículo 23. Amém? Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com o seu servo. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. A gente pode, é importante a gente ver aqui, deixa eu ver aqui, começa do 23, pronto, versículo 24. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, né? O primeiro, o servo devia 10.000 talentos. Aí o Senhor foi e perdoou ele, né? Aí foi esse servo, né, que foi perdoado os 10.000 talentos, chegou para um conservo dele, né, que devia 100 dinheiros.
100 dinheiros, ó, bem menos, né? O cara foi perdoado de 10 mil talentos, aí quando chegou para o conservo dele, que lhe devia 100 dinheiros, ele foi e não perdoou. A gente pode comparar muito isso com a gente mesmo, né? Cristo morreu na cruz, ele levou todos os nossos pecados e nos perdoou, né? Perdoou a todos nós. A dívida que nós tínhamos com Deus dos nossos pecados eram aqueles 10 mil talentos. Era uma dívida enorme. Amém? Quem somos nós então para não perdoarmos qualquer coisa que nosso irmão fizer para a gente? Um mal que um irmão fizer para a gente é como se fosse aqueles 100 dinheiros. Não se compara ao que Cristo nos perdoou. Não importa o quão absurdo for alguma coisa que a gente sofreu, mas não se compara, né? Cristo morreu por nós. Olha só, mesmo sabendo que nós éramos pecadores e ele era sem pecado, mas ele nos perdoou. Amém? Então, não tem comparação, né? Por isso que o perdão que recebemos, ele é um reflexo da capacidade que nós temos de perdoar o nosso próximo. Então, eu gostaria também que vocês abrissem em Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes ao dia, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Né? Só esses 2 versículos mesmo. Então, perdão ele não é uma opção. Ele não deve ser uma opção. Amém? Eu não posso escolher perdoar a pessoa X e não perdoar a pessoa Y. E não posso também deixar de perdoar alguém pensando, não, mas essa pessoa já fez isso comigo, já é recorrente, né? É recorrente, não vou perdoar não. Ela está cometendo esse mesmo erro 2 vezes, não vou perdoar não. Não pode ser dessa forma também. Certo? O perdão ele não é, vamos dizer que ele não é emocional. Eu estou sentindo aqui que eu vou perdoar. Né? Eu senti que essa pessoa realmente se arrependeu. Não, o perdão ele é racional. Eu tenho que escolher, não é uma escolha minha, eu tenho que escolher perdoar. É muito bom sim a gente ter a vontade de perdoar alguém. Mas se a gente não sentir essa vontade de perdoar, a gente deve perdoar mesmo assim. A gente deve ser guiado pela nossa vontade de agradar a Deus e pela nossa obrigação de amar ao nosso próximo. Né? Não posso me dar o luxo de me sujeitar à minha vontade de perdoar o próximo. Né? Ao perdoarmos alguém, nós estamos declarando a essa pessoa que a gente não vai mais levar isso em conta, né? Não vai mais levar em conta aquele erro que a pessoa cometeu contra nós. Ao estarmos constantemente relembrando ou criticando aquela pessoa que já perdoamos, aí significa que na verdade a gente não perdoa ela de verdade. O perdão ele não pode ser fingido. Ele é racional, eu tenho que escolher perdoar, mas eu tenho que levar isso a sério. Amém? Então, a gente tem que decidir perdoar levando o que em conta, tendo o que em mente. Primeiro, a gente tem que perdoar uma pessoa sabendo que eu sou tão pecador quanto essa pessoa que me fez mal. Certo? Então poderia muito bem ser eu no lugar dela, fazendo mal a outra pessoa. Amém? Segundo, se eu não perdoar aquela pessoa, Deus não vai me perdoar. Né? Porque o meu perdão, ele é um reflexo do perdão que eu dou para os meus irmãos. E terceiro, que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu gostaria de ser perdoado pelo meu irmão, se eu gosto de ser perdoado por Deus quando eu faço algo, então eu devo liberar o perdão também. Amém? Então, vamos abrir lá em 2 Coríntios capítulo 2. Segunda Coríntios 2, versículo 10.
E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Estou lendo uma versão diferente da que eu fiz a pregação. Mais normal. Amém? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Né? Ele disse aqui, ó, tenho perdoado por amor de vós e fiz na presença de Cristo para que não sejamos vencidos por Satanás. Quem é que é a única pessoa que é favorecida quando eu deixo de perdoar meu irmão? A única pessoa que sai favorecida nisso é Satanás. Amém? A única pessoa que sai em vantagem. Eu quando deixo de perdoar, eu não saio em vantagem. Né? A gente às vezes tem o orgulho de não querer perdoar alguém, porque um certo orgulho, né, de cada um, mas não é vantagem alguma. Não vou perdoar porque senão vou me humilhar. Não, é besteira. A única pessoa que sai em vantagem com o não perdão é Satanás. Deus não é engrandecido na falta de perdão. O ofendido não lucra nada por não perdoar. Amém? Segundo 1 Pedro 5, versículo 8, Satanás ele anda ao nosso derredor como um leão buscando nos tragar. E quando nós nos negamos a perdoar alguém, a gente abre uma legalidade para que ele haja em nossas vidas. Amém? Então, o perdão ele deve ser algo natural, deve ser algo que a gente que faça parte do nosso caminhar como cristão. Amém? Que faça parte da nossa vida e que seja feito com uma certa, como é que eu posso dizer, de forma automática, digamos assim, né? Porque a gente tem aqueles dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo. Então a gente deve ter isso sempre em mente. Amém? A gente pode sim ter raiva de alguém, né? É normal, a gente é humano. A gente vai ter raiva, não tem como não. Jesus, quando entrou lá no templo e viu que o templo estava sendo usado como comércio, ele lá se irou, foi lá, derrubou tudo. Ele teve ira, ele se enraiveceu, mas ele não deixou aquilo tomar conta dele. Ele não pecou por causa da ira, por causa da raiva. Amém? Então, o perdão deve caminhar, deve fazer parte da nossa caminhada como cristão. Amém? Então, a minha palavra de hoje era basicamente isso. Amém, irmãos? Eu agradeço novamente por essa oportunidade e gostaria de orar, né, para a gente encerrar esse momento. Amém? Então, Pai, obrigado, Pai. Nós agradecemos. Sua palavra, Deus, é muito maravilhosa. É maravilhosa, Pai. Sua palavra, ela consegue alcançar 100% da nossa vida, Pai. Ela consegue alcançar 100% dos âmbitos que a gente vive. Não há nada que sua palavra não consiga nos trazer à tona, nos esclarecer, Pai. Então que essa palavra, que essa ministração de hoje, Pai, possa ser semeada nos nossos corações, que ela venha a crescer. Que os espinhos não a sufoquem, que as pedras não a sufoquem, que os pássaros não venham comer essa semente que foi semeada nos nossos corações, Pai. Mas que sim ela cresça e faça frutos nas nossas vidas, Pai. Isso que eu te peço, Pai. Declaro também que o Senhor deu uma semana abençoada para cada um que tem assistido, Pai. Para cada um que tem assistido essa ministração. Que o Senhor abençoe a semana dessa pessoa. E que o Senhor haja grandemente na vida dela durante toda essa semana. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agradeço novamente, né? Que Deus dê uma semana abençoada para vocês, para cada um. E é isso aí, saudade de todos aí. Futuramente, espero que com o mais rápido possível a gente possa estar unidos, não somente à distância, né? Mas também presencialmente, louvando, agradecendo, adorando a Deus lá na nossa igreja, né? Ministrando, manifestando a união do corpo de Cristo juntinhos, né? Amém, irmãos? Agradeço, obrigado, boa noite.